Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos nós aqui hoje para poder estar dando continuidade ao nosso estudo bíblico em células. Hoje nós estaremos vendo o capítulo 12 da revista que tem como tema Um Guia para Viver Bem. É uma revista da editora Cristã Evangélica, um material de excelente qualidade. E nós estamos trabalhando em cima do livro de Provérbios, tendo Provérbios como base para a gente poder estar estudando, né? E o tema de hoje é disciplina, a maturidade do cristão. O nosso texto-chave, o nosso texto básico está lá em Provérbios, no capítulo 26, a partir do versículo 17 até o versículo 22, que diz assim: O que, passando, se põe em questão alheia, é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo quem cause intriga, cessará a contenda. Como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Esse é o nosso texto básico, o nosso texto que nós vamos estar acompanhando. E o versículo-chave para nós hoje é 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para nós entrarmos na lição, para nós entendermos a lição, a primeira coisa que nós temos que buscar no dicionário são duas coisas. A primeira, o que significa a palavra disciplina? E a segunda é o que significa a palavra maturidade. Disciplina, segundo o dicionário, diz assim: obediência às regras e aos superiores. É ordem, é bom comportamento, firmeza, constância. Conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos e o bom funcionamento de uma organização. Já por sua vez, maturidade, o dicionário declara o seguinte: é um estado ou condição de estrutura, forma ou função ou um organismo, num estágio adulto dotado de plenitude em saber, conhecimento e com habilidades adquiridas. Ou seja, maturidade vem com o tempo, vem com as experiências que nós adquirimos. E a Bíblia fala isso, que quando nós éramos pequenos, quando nós éramos meninos, falávamos, pensávamos e agíamos como meninos. A partir do momento que nós nos tornamos homens, deixamos as coisas de meninos de lado, ou seja, nós aprendemos com a vida e adquirimos um estágio de maturidade. Essa é uma realidade que às vezes algumas pessoas passam desapercebido e mesmo envelhecendo não amadurecem, né? E hoje nós estaremos buscando isso. Na nossa lição, o objetivo da nossa lição é nós entendermos algumas coisas. A primeira é entendermos que a falta de disciplina e brincadeiras irreverentes, desrespeitosas, não devem fazer parte da vida do cristão. Outra coisa que nós devemos aprender nessa lição é que devemos desejar ser uma pessoa disciplinada e que considera o próximo. E uma terceira coisa é colocar isso em ação, ou seja, nós temos que colocar em prática a disciplina que reverte para o bem da vida espiritual, assim como as nossas ações demonstram respeito ou devem demonstrar respeito pelo próximo. Essas três coisas nós temos que aprender e que buscar nesta lição. Na nossa lição, nós vamos estar trabalhando com relação ao valor da disciplina, nós vamos estar buscando o caráter da disciplina e a recompensa que a disciplina nos traz. Quando nós falamos de disciplina, o Brasil, nós não somos considerados um povo disciplinado. Nós somos taxados como um povo que é indisciplinado com relação a várias coisas. Por exemplo, com relação ao horário, geralmente as pessoas chegam atrasadas em compromissos, não têm
uma base com horário. Isso é no trabalho, na escola, na igreja, no dia a dia. Nós somos um dos piores trânsitos, considerados um dos piores trânsitos do mundo, porque nós não temos uma disciplina de respeito com as leis de trânsito, com limite de velocidade, com faixa de pedestre. Quem tenta passar uma faixa de pedestre em um trânsito, seja ele qual for a cidade, dificilmente vai encontrar no Brasil uma cidade onde os motoristas respeitam a faixa de pedestre e dá a permissão e dá prioridade para que o pedestre atravesse pela faixa. Nós somos assim e infelizmente isso tem que ser mudado. Na nossa lição hoje nós estaremos vendo esses 3 pontos básicos: o valor da disciplina, o caráter da disciplina e, por fim, a recompensa que essa disciplina nos traz, como nós já falamos anteriormente, ok? Então, para a gente poder estar entrando nisso, eu quero trazer à memória, quero compartilhar com vocês uma entrevista que eu vi de um jogador de basquete muito conhecido e ficou famoso como Mão Santa, Oscar. E como todo atleta de alto nível, eles mantêm uma disciplina, mantêm um rigor com relação às coisas do dia a dia. E certa vez o Oscar, dando uma entrevista, perguntaram para ele se ele gostava do título de Mão Santa. E ele falou que ele não gosta do título de Mão Santa, porque na realidade a mão dele não era santa, ele não jogava a bola pro alto e fazia milagre, mas era uma mão treinada que vinha com o treino. E nessa mesma entrevista, depois ele deixa compartilhar o seguinte, compartilha com o repórter o seguinte, que no dos últimos times que ele estava jogando, quando ele retornou para o Brasil, ele fazia questão de que só ia para casa depois que ele acertasse 20 bolas consecutivas da linha de 3 pontos. Se ele tivesse na 19ª e errasse, ele começava a contar tudo de novo. E aí o repórter perguntou para ele, falou assim: olha, e quanto foi que você mais chegou? E se não me falha a memória, eu sei que foram acima de 90, se não me engano, 93 bolas consecutivas. Ou seja, a disciplina dele com relação ao treinamento fez com que ele se tornasse um dos maiores jogadores de basquete do mundo, um dos maiores pontuadores, chegando a estar no Guinness Book, no livro dos recordes, como o maior pontuador em pontos que já existiu no basquete. Por que eu estou colocando isso? Porque a disciplina, quando nós falamos em ser disciplinado, é isso quem vai dar base para que nós possamos alcançar um objetivo, né? Quando nós trabalhamos em cima disso, tem uma citação que diz o seguinte, que acertadamente o futuro pertence às pessoas disciplinadas. A disciplina requer perseverança e persistência. Ou seja, uma pessoa disciplinada, ela vai estar todo dia se dedicando àquilo, trabalhando com relação àquilo que ela tem como objetivo, e é certo que o objetivo que ela deseja vai chegar. É certo que o objetivo que ela busca vai chegar, porque ela está o tempo todo buscando aquilo e por mérito próprio, pela força de vontade, pela determinação, pelo tempo que ela investe, ela vai conseguir esse objetivo. E isso é para o dia a dia, para o estudo, para o trabalho, para a liderança na igreja. Se você deseja ser um líder, aonde quer que você estiver, você tem que buscar por onde alcançar esse posto, alcançar esse objetivo. E uma forma de você alcançar esse objetivo é disciplinando a você mesmo a alcançar isso através de rotinas de estudo, rotinas de trabalho, a forma como você se comporta com relação ao horário, com relação a você trata as pessoas, com tudo aquilo que a gente pode colocar no meio e acabar testemunhando de quem nós somos. Um grande estadista, certa vez, após fazer um discurso, ele recebeu uma argumentação de um jovem, de um admirador dele, e perguntou para ele, disse assim, quanto tempo o senhor gastou, investiu nesse discurso? E aí a resposta desse estadista foi a seguinte, a minha vida toda. O que eu disse aqui hoje é aquilo que eu venho praticando na minha vida toda, ou seja, fica fácil você
falar, você discursar daquilo que você tem praticado, daquilo que você tem vivido. E a postura daquele estadista, a postura daquele líder, condizia com aquilo que ele estava falando. Então nós temos que buscar por isso, nós temos que entender esse ponto, essa condição. Aqueles que buscam disciplina, nós temos que entender que existe algumas formas, duas formas para a gente poder estar trabalhando com ela, e nós veremos isso daqui a pouco. Barclay Buston, do Japão, um líder do Japão, ele costumava incentivar os crentes a viverem vidas disciplinadas, tanto nos negócios, como no trabalho, no dia a dia. E isso incluía disciplina com relação ao estudo da Bíblia, na oração, no dízimo, no uso do tempo e na manutenção da saúde através de alimentação sadia, do sono natural que precisa as pessoas terem, de exercícios. Essa disciplina que ele praticava com as pessoas, que ele induzia, que levava as pessoas a fazerem, ela tinha como objetivo preparar essas pessoas para suportar as responsabilidades que viriam sobre elas. E um outro método que nós podemos e devemos trabalhar é o método de disciplinar o nosso interior. Ou seja, nós trabalhamos para que o nosso interior se torne disciplinado com relação às questões do dia a dia. Isso faz com que essa disciplina ela evolua, ela cresça e ela venha contagiar as pessoas que estão próximas. As pessoas vão ver realmente a questão sendo tratada de uma forma natural. Vai se passar o tempo e com certeza essas pessoas também vão querer seguir o exemplo que estão sendo dado. Esse é um método realmente que nos torna livres. E quando fala de livre, de termos liberdade, nós temos que entender o seguinte, que liberdade não é o mesmo que libertinagem. Liberdade é a capacidade que você tem de fazer as coisas, mas uma pessoa que tem liberdade é uma pessoa que ela está baseada no respeito, ela está baseada nas normas, ela está baseada em conduta, ou seja, ela sabe do dever dela, o dever de não extrapolar fontes, o dever de não extrapolar limites, o dever de não passar por cima dos outros e não machucar e não ferir a integridade, a dignidade, o psique, o emocional das pessoas. Tem muita gente que brinca e, como diz o texto em Provérbios que nós lemos, depois ela olha e fala assim, desculpa, foi sem querer. Não, não foi sem querer. A pessoa ofendeu, a pessoa machucou e isso não condiz. E infelizmente, dentro das igrejas nós temos visto isso de uma forma crescente. E aí, para nós darmos continuidade na nossa lição, nós temos que definir 4 pontos aqui. A primeira coisa, não se brinca com coisas santas. A segunda, não se brinca com brincadeiras que afetam a moral e a dignidade de outras pessoas. Terceiro, não se faz brincadeiras preconceituosas. Quarto, não se faz brincadeiras que denigrem a imagem das pessoas. Uma coisa é ter alegria, é ter bom humor na casa de Deus. Todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa divertida, de uma pessoa alegre, de uma pessoa espontânea. A outra coisa é quando essa brincadeira acaba extrapolando e tornando o que é santo em profano. Hoje nós vemos no meio evangélico algumas pessoas que perdem esse contexto e ao invés de fazer certas brincadeiras, ou até brincadeiras de púlpito, elas acabam extrapolando aquilo que é sagrado, ou seja, colocando por terra aquilo que é sagrado, transformando assim, como se fosse um nada. Isso está errado e nós vamos colher as consequências daquilo que falamos, daquilo que agimos, da forma como nós conduzimos o que é santo. Outra coisa errada que nós temos que colocar por terra e não permitir que isso aconteça no seio da igreja e na sociedade, de uma forma comum, é as brincadeiras que denigrem e que afetam a moral e que afetam a dignidade de outras pessoas. Ferir a dignidade de outras pessoas, maculando alguém feito à imagem e semelhança de Deus, é um erro gravíssimo. E com certeza também se colhe consequência disso. A gente não pode ferir aquilo a qual Deus considera primazia, a qual Deus tem grande apreço, a qual Deus tem grande amor. Então tem que ter cuidado quando vai chamar as pessoas por apelido.
Não se chama uma pessoa por apelido. A não ser que seja apelido carinhoso e que a pessoa está acostumada com isso. Mas tem apelido que acaba ofendendo a moral, ofendendo a dignidade dessas pessoas. E isso não se faz. Tem que ser colocado por terra, tem que ser colocado para fora, tem que ser extirpado de dentro do seio de uma comunidade cristã. Uma outra coisa, brincadeira preconceituosa. Mateus 12, no versículo 36, nos lembra que iremos prestar conta de toda palavra leviana e fútil que proferimos. Brincar é uma forma de aliviar as tensões, de lidar com a vida de uma forma mais leve, mais criativa. Contudo, deve ser sempre um receio e não desculpa quando enfia farpas nos outros, quando você ofende os outros, quando você machuca a dignidade do próximo. Provérbios, versículo 26, do 17 a 19, fala a respeito disso. Nós temos que ter cuidado quando a gente brinca com as pessoas, quando a gente acha que tem uma certa liberdade para brincar com as pessoas, porque isso acaba, às vezes, machucando e extrapolando. Nós temos que ter um controle da situação. E esse controle de situação vem com a disciplina. Se eu não tenho o hábito de ofender as pessoas, automaticamente eu não vou ofender. Mas uma pessoa que escondidamente, pode-se dizer assim, ela tem o hábito de ficar falando de certas pessoas, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai sair da boca dela no meio da comunidade, no meio de outras pessoas. Ou seja, da boca sai aquilo que está cheio o coração. Então, cuidado, não permita que isso aconteça. E a quarto ponto, em cima disso, brincadeiras que denigrem a imagem de outras pessoas. Não se faz. Vários cristãos desrespeitam esposas com termos como minha velha, meu osso duro de roer, ou apelidos que com certeza o cônjuge não gosta, né? O cônjuge não agrada, então a gente tem que ter cuidado com isso. Ou trata pessoas, filhos, entes queridos, ou amigos, pessoas mais próximas, pensando que você tem essa liberdade para poder falar isso. Mas na realidade o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo é ofendendo as pessoas, é denegrindo a imagem das pessoas. Desculpa, mas uma pessoa que tem um suposto defeito, que para ela às vezes é um defeito, ela não se agrada de ser chamada daquilo que para ela é ruim, daquilo que já é pejorativo. Automaticamente a moral, automaticamente a imagem dessa pessoa acaba aos olhos dela mesma se colocando para baixo. Então nós temos que ter cuidado quando vamos falar. As nossas palavras têm que ser palavras de bênção, têm que ser palavras abençoadoras, que motivam as pessoas, que levam as pessoas para cima, que colocam nas pessoas o desejo de buscar o bem, de buscar o bem-estar, o bem social, de buscar um espaço a qual pertence a ela e que ela pode com dignidade conquistar. Então cuidado com isso, nós devemos ter cuidado com isso. Primeiro, com brincadeiras com as coisas santas. Segundo, com as brincadeiras que afetam a moral e a dignidade de outras pessoas. Terceiro, com brincadeiras preconceituosas. E quarto, com brincadeiras que denigrem a imagem de outras pessoas. E para nós estarmos encerrando essa lição, o tópico 3 diz assim: a recompensa da disciplina. Oswald Chambers declara o seguinte: não só nosso relacionamento com Deus deve ser correto, mas a expressão externa desse relacionamento deve ser correta. Deus não deixará escapar nada. Ele analisa como pormenor da nossa vida. De inúmeras maneiras, Deus nos fará voltar diversas vezes ao mesmo ponto. Ele nunca se cansa de fazer-nos voltar a determinado ponto, até que aprendamos a lição. Nesse tópico 3, nós estaremos vendo a obediência à palavra de Deus e à sua vontade, a abençoada esperança que dá à vida um significado maior, o reconhecimento da direção de Deus em nossas vidas e a sensibilidade para reconhecer os próprios limites. Você ser uma pessoa disciplinada, ela automaticamente vai gerar em nós, ela vai trazer para nós alguma recompensa.
E a primeira recompensa que nós vamos tratar aqui, que nós vamos colocar aqui, é que esse relacionamento que nós criamos, baseado numa disciplina de oração, de regras, disciplinado das condutas que devemos tomar, ela vai gerar em nós um posicionamento de obediência e de confiança com relação às coisas de Deus, com relação às atitudes de Deus, com relação àquilo que o Senhor espera de nós. O surgimento da obediência, da confiança, tem muito a ver com a qualidade da disciplina que cada pessoa possui. Quando nós respeitamos os nossos pais, quando nós respeitamos a autoridade, quando nós respeitamos as pessoas que são superiores a nós, automaticamente nós nos submetemos à disciplina. E se nós respeitamos as pessoas que são superiores a nós, automaticamente nós também estaremos respeitando a autoridade e a vontade de Deus. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, isso nos remete a um posicionamento de entender o que é autoridade e nos submetemos às autoridades com amor. Essa submissão à autoridade não quer dizer que nós somos capazes, mas quer dizer que nós estamos sujeitos a uma autoridade e que respeitamos ela. Isso faz parte de um caráter de disciplina e isso vem para nós como um ponto que nós temos que colocar como vantagem. É uma recompensa que Deus nos dá, porque automaticamente nós estaremos nos submetendo à vontade de Deus e seremos tratados como pessoas obedientes à vontade de Deus. Uma pessoa que é obediente à vontade de Deus, ela também é abençoada na esperança, ela é abençoada no dia a dia, ela é abençoada com relação às coisas do dia a dia. E isso gera em nós uma vida que tem um significado maior. É muito comum encontrarmos em nosso meio cristãos vivendo um verdadeiro fracasso. São frustrados, desanimados, desesperançados, sem expectativa e sem significado. Confrontados, eles não têm uma vida diária de oração e de estudo da palavra. É comum você encontrar pessoas assim. As pessoas reclamam, as pessoas estão frustradas, as pessoas têm sempre algo para poder dizer que não está dando certo. E aí quando você começa a conversar com ela a respeito da palavra de Deus, você percebe que essa pessoa, ela não tem uma vida firmada e baseada na palavra de Deus. Como eu posso conhecer a palavra de Deus se eu não estudo a palavra de Deus? Como eu posso conhecer ou querer conhecer a vontade de Deus se eu não entendo o que diz a palavra de Deus? Automaticamente, se nós colocarmos uma conduta para poder estarmos buscando as coisas de Deus, nós seremos cheios das coisas de Deus. Eu tenho por hábito dizer que, assim como o nutricionista diz que nós somos aquilo que nós comemos, espiritualmente também nós somos aquilo que nós comemos. Se nós nos alimentamos das coisas de Deus, nós nos fortaleceremos das coisas de Deus, que são coisas saudáveis, que é um alimento saudável. Se nós não nos alimentamos da palavra, se nós não nos alimentamos do alimento que o Senhor Deus tem para com as nossas vidas, automaticamente nós ficaremos fracos, teremos problemas de nutrição, definharemos e muitos estão morrendo espiritualmente falando. Então nós temos que ter cuidado e buscar as coisas de Deus como um alimento, como um bom sustento, e aí nós veremos que seremos abençoados por essa conduta. Uma outra situação é que temos que reconhecer que a direção de Deus em nossa vida é a melhor direção que nós podemos tomar. Não adianta andar por vários caminhos. Se nós entendemos a vontade de Deus, se nós entendemos os projetos de Deus, se nós entendemos aquilo que Deus verdadeiramente quer, automaticamente nós estaremos indo por um bom caminho. Depender totalmente de Deus requer uma desconfiança no nosso próprio senso de direção e a confiança total no centro de direção da vontade de Deus. Quando nós nos submetemos a isso, é certo que não tomaremos atitudes precipitadas, que não iremos por caminhos tortuosos e muito menos trataremos as pessoas de forma indignas, porque essas pessoas que estão ao nosso redor merecem ser tratadas de forma dignamente. E ao nós tratarmos essas pessoas dessa maneira, de uma forma correta, de uma forma digna, com respeito, com amor, demonstra
a disciplina que há em nossa vida e que é externada em nós. E para nós concluirmos, para nós estarmos encerrando essa lição, sensibilidade para reconhecer os nossos próprios limites. Nós temos que parar, olhar e analisar as coisas do dia a dia e entender até onde nós podemos ir. Para nós fazermos isso, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós somos falhos, que nós temos limitações. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que tem certas coisas, que tem certo ponto, que tem certo patamar, que tem certo lugar que não dá para mim alcançar. E se não dá para mim alcançar, eu não posso extrapolar, eu não posso tentar ultrapassar esse limite. Eu tenho que ter a humildade de me sujeitar e acatar aquilo que deve ser feito. Não é porque eu acho que eu tenho liberdade, nós já falamos isso, liberdade não é libertinagem, não é porque eu acho que eu tenho liberdade que eu posso fazer aquilo que eu quero. Pelo contrário, por eu ter a liberdade, eu me sujeito ao que é direito, eu me sujeito ao que é correto. E se isso eu não posso fazer, eu não vou fazer. Para nós concluirmos essa lição, fica aqui algumas perguntas que temos que responder, e aí eu faço esse convite para você. Primeira pergunta é: o que temos feito para desenvolver um estudo sistemático da Bíblia? A segunda pergunta é: que tempo tenho reservado para o meu momento a sós com Deus? A terceira pergunta é: o que temos feito para mantermos em silêncio, não falando o que não devemos falar? E a quarta pergunta para nós respondermos é: como anda a nossa pontualidade? E para nós concluirmos, o texto bíblico, em Hebreus capítulo 12, no versículo 11, diz o seguinte: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Para nós concluirmos, foi feitas perguntas a respeito de nós caminharmos com a disciplina. E, primeiro tudo, nós temos que ter uma disciplina de leitura bíblica. Cada dia, antes de iniciarmos nossas atividades, devemos ouvir a Deus através da sua palavra. Se sairmos de casa sem levarmos os nossos pensamentos cativos a Jesus, seremos capazes de fazer coisas erradas. Stanley Jones. Disciplina da oração. O tempo para orar deve ser preparado para isso. Se assim não fizermos, não disciplinamos nosso tempo, encontrando sempre dificuldades para tal vital prática cristã, pois as nossas ocupações acabarão sempre nos absorvendo. É comum nós passarmos o dia a dia, fazemos todas as coisas que tem que fazer, aí quando chega a noite que vamos parar para dormir, muitos acabam dormindo de joelhos. Não é assim? Então nós temos que definir certos horários onde nós poderemos estar trabalhando a nossa vida de oração. Coloca isso por regra, pratique isso, defina um horário onde você sabe que não vai ser o cansaço que vai te abater, mas sim a tua capacidade de estar buscando a Deus. Uma outra coisa que nós temos que colocar em prática é a disciplina do silêncio. O silêncio é importante para a nossa vida física e espiritual, e nas horas devocionais ele é primordial. O cristão precisa do silêncio e deve disciplinar-se na sua prática. Disse um sábio certa vez: mantenha-se em silêncio por um dia e falarás com sabedoria sempre. Provérbio diz que até o tolo, quando permanece calado, passa-se por sábio. Então, às vezes, nós falamos coisas que não devemos falar, em momento errado, que não devemos atuar, só traz boas consequências. Então, nós temos que colocar isso em prática. Nem sempre devemos falar tudo aquilo que nós achamos que podemos falar, mas controlar o nosso silêncio até na nossa prática do dia a dia. Isso é bom, isso é saudável para as nossas vidas. E, por final, disciplina da pontualidade. A primeira base que nós temos que ter para com uma pessoa é quanto ela é pontual com as coisas dela. Já vimos, e isso daí é comum muitas vezes as pessoas colocarem nas paredes a frase: pontualidade acima de tudo, seja pontual,
quando na realidade fazemos o contrário. O que nós temos que colocar em prática é sermos pontuais com tudo aquilo que nós devemos fazer, independente da área que seja, pontualidade acima de tudo. Disciplinar o nosso tempo é disciplinar uma vida cristã. Stanley Jones. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que o amor do Senhor, que a graça do Senhor, que o poder, que a prosperidade do Senhor seja por sobre a sua casa e por todos os seus. Deus abençoe e um abraço.